Deus cuida de quem Ele envia. Você quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então fique conosco até o final deste vídeo. Meus irmãos, meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, com muito amor em nossos corações, estamos chegando aí bem juntinhos de vocês através deste vídeo para falar-lhes da pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Fique conosco. Até o final deste vídeo você vai gostar com certeza. O tema da mensagem, nós já falamos que Deus cuida de quem Ele envia, mas nós temos um texto bíblico que nos dá respaldo para nós discorrermos sobre este assunto. O texto bíblico está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, não valei vós mais do que muitos passarinhos? Aleluia! Glória a Deus por este texto bíblico muito importante, muito interessante. Nós vamos aprender bastante, você sabia disso? Então fique conosco. Nós dividimos este texto em 3 partes importantes para que a gente possa compreender melhor o que Jesus tem para nos ensinar. Então, para a gente ganhar tempo, já vamos para a primeira parte da mensagem, primeiro tópico. Jesus deu ênfase à perseverança. Texto bíblico. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois é, meu irmãozinho, meu amigo, Jesus, ele não enganou ninguém. Não. Ele previu, porque ele sempre foi onisciente. Claro, quando ele estava aqui na terra como homem, ele não usou este atributo chamado onisciência. Não, aqui ele estava como homem. E o Espírito Santo revelava para ele o que ele precisava saber. Mas ele, Jesus, aqui nesta terra, tudo que ele fez como homem. Por isso que ele se fez carne e habitou entre nós há quase 12.000 anos.
Voltando aqui ao texto, ele fez aqui algumas advertências que era para eles não se preocuparem tanto com o que ia acontecer. Eles seriam perseguidos, além de serem perseguidos, eles seriam até mortos. Mas Jesus tranquilizou eles, que ele tinha algo melhor. E ele falou sobre a perseverança. Aconteça o que acontecer, não desistam. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o preço. Tem que pagar um preço. O verdadeiro discípulo de Jesus tem que estar preparado para pagar preço, para ser perseguido, para ser envergonhado, para ser zombado. Tem que estar preparado, porque tudo isso vai acontecer. Eu sou prova disso. Já passei, já estive na justiça, já me levaram na presença de juiz, 2 juízes. Mas o Espírito Santo me deu sabedoria, fui ameaçado de prisão, mas eu fui firme. Eu disse para o juiz da época, disse, doutor, é o seguinte, não tem problema nenhum. Eu vou pregar o evangelho lá dentro da delegacia. Tem muitos presos lá, então eu vou pregar o evangelho lá dentro. Lá não tem quem me proíba. Vocês podem fazer o que quiser comigo, mas a minha boca vocês não vão fechar. Então, meus amigos, hoje não é diferente. Agora, isto só acontece com quem prega o evangelho com letras maiúsculas. Não é evangelho de letras minúsculas que estão fazendo, que estão pregando por aí. Tá? Então, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, aquele que não me negar, aquele que não retroceder, aquele que não recuar, aquele que não se envergonhar da verdade que precisa ser pregada, fique certo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem salvação, nem que mate o seu corpo. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. Mas você tem uma alma que é imortal. O nosso corpo físico, alguém pode até atingir, com uma bala, com uma facada, não é verdade? Por amor a Cristo, nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas aí a pessoa só vai matar o corpo. Daqui a pouquinho, aguarde, que eu vou falar no versículo 28, daqui a pouquinho. Tá bem? Então vamos já para o segundo tópico da mensagem de hoje. Os discípulos de Jesus foram perseguidos. Texto bíblico. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como senhor, seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Pois é, meus irmãos, meus amigos, está aqui a palavra. Claro, né? Se Jesus, que é Jesus, foi perseguido pelos religiosos, escribas, fariseus, os romanos da época, perseguiram Jesus até a morte. Só que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós também vamos ressuscitar. Eu prego com ousadia, com coragem, com intrepidez, porque eu tenho certeza que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Se zombaram de Jesus, se disseram que Jesus tinha demônio, que ele curava pelo poder de Beelzebu, quanto mais a mim, meu amigo. Então eu tenho que estar certo disso, que eu estou sujeito a sofrer até a ser morto por causa do evangelho de Cristo Jesus.
cristão de verdade, pregador do evangelho de verdade, prepare-se. Você vai ser perseguido, você vai ser zombado, você vai ser vituperado, você vai ser discriminado. Mas a promessa de Deus está de pé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos agora para o terceiro tópico desta mensagem. Os discípulos de Jesus têm que ter coragem. Você ouviu bem, amigo? Os discípulos de Jesus, os pregadores do Evangelho de Jesus, os verdadeiros mensageiros do Evangelho, os verdadeiros porta-vozes do céu, têm que ter coragem. E não pregar esse evangelhozinho aí, meia, né? Você está entendendo, né? Meio. Pois é. Tem que pregar o evangelho pleno, o evangelho poderoso do evangelho de Cristo Jesus. Vamos para o texto bíblico. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Aleluia! Dá para dar glória a Deus aí, amigo? É. Glorifique a Deus, porque quem garante é Jesus. O pregador do evangelho, ele tem que estar preparado, tem que ter coragem. Ah, se você pregar, eu te mato. Prega, meu amigo. O máximo que o malfeitor pode fazer contigo é tocar no teu corpo. É o máximo. Por isso que Jesus disse, olha, não tem mais. O que pode matar o corpo. É só, o corpo pode tombar, vai tombar. O corpo pode morrer. Mas na alma, só quem toca na alma é aquele que criou a alma. A alma do homem é imortal, ela não é eterna porque ela foi criada. Eterno é só Deus. A alma do homem é imortal. É imortal. Jesus disse, olha, não tem mais o que pode matar o corpo. Temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. É isto que vai acontecer com os desobedientes. Aquelas pessoas, você que está me ouvindo agora, se você não crê, a tua alma e o teu corpo vão passar a eternidade no lago de fogo. Quem diz isso não sou eu, pastor Jairo, quem disse isso foi Jesus, lá no capítulo 25 deste mesmo livro de Mateus. No grande sermão do capítulo 25, que fala sobre o julgamento das nações, que ele vai colocar à direita as ovelhas e da esquerda os bodes. Para as ovelhas, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas para os bodes, Jesus estava fazendo ali uma metáfora. As pessoas que vivem fazendo mal, praticando mal. As pessoas que vivem aí matando, roubando dinheiro do povo, da boca das crianças, da saúde desse país, roubando dinheiro dos velhinhos desse país. Se não se arrependerem, a alma e o corpo destas pessoas, segundo o que Jesus falou, vai passar a eternidade no lago de fogo. Jesus falou
No capítulo 25 deste mesmo livro de Mateus, apartai-vos de mim, malditos. Olha aí, Jesus chamou de malditos os que estão do lado esquerdo, que vão ficar do lado esquerdo. De que lado você está? Você está do lado direito de Deus? Do lado direito são aqueles que obedecem à palavra de Deus, são aqueles que amam a Deus de verdade, são aqueles que adoram somente a Deus em espírito e em verdade. Meu amigo, mas se você está do lado esquerdo, converta-se enquanto é tempo. Porque Jesus falou e a palavra dele é infalível. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos, quer dizer, os seus mensageiros, os seus seguidores. O mundo está cheio de mensageiros de Satanás. O Brasil está cheio de mensageiros do diabo. O estado do Pará está cheio de mensageiros de Satanás. E até em lugares onde não deveria ter mensageiro de Satanás, está tendo, infelizmente. O evangelho tem que ser pregado, tem que ter coragem. E eu tenho coragem de falar a verdade. O meu compromisso, amigo, é com Deus. Não é com o homem, não. É com Deus. Não tem mais o que pode matar o corpo, disse Jesus. Temei antes. Leia aí, pastora, o versículo. Temei antes. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Obrigado. Aquele que vai fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Capítulo 12 de Daniel fala sobre a ressurreição dos mortos. Os que fizeram bem e os que fizeram mal. Os que fizeram mal vão ressuscitar, sim, alma e corpo, para o tormento eterno. Deixa lá, pastora, rapidamente. Daniel, capítulo 12, versículo 2, se não me falha a memória. Livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Aquele mesmo Daniel que falou do abominável da desolação que foi dito por Jesus. Quem lê, entenda. Isso está acontecendo hoje. O abominável da desolação está acontecendo hoje, infelizmente. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você ouviu bem, amigo? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você pode confirmar também esta ressurreição? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 em diante. Também lá fala este mesmo assunto, porque o Espírito Santo é o mesmo que inspirou Daniel, inspirou o apóstolo João para falar o mesmo assunto. Então é muito claro o que Jesus falou. Então, meu amigo, esta aqui é a grande verdade. Não devemos temer. Pregador do evangelho tem que ter coragem, tem que ter certeza nas promessas do Senhor. E eu creio que os que estiverem à direita no dia do julgamento vão receber: vinde benditos de meu Pai. Mas quem estiver à esquerda, apartai-vos de mim, malditos. É a palavra de Deus. E aí, amigo, de que lado você está? Então, se eu estivesse no seu lugar, se eu estivesse do lado esquerdo, eu ia me arrepender agora. Ia confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador agora, para poder, pela misericórdia de Deus, ter o direito de morar no céu. E só quem pode fazer isso é Jesus, mediante a sua decisão. Jesus já fez a parte dele, já morreu lá na cruz, já ressuscitou, e hoje ele está lá no céu, de olho em tudo que está acontecendo no planeta Terra. Ele quer salvar você agora. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Aquelas pessoas que estão querendo mudar de vida. Aquelas pessoas que estão querendo sair das trevas e caminhar na luz do Evangelho de Cristo. Então, Paizinho, muito obrigado
pelo que o Senhor está fazendo agora na vida destas pessoas. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora vamos orar por todos estes nomes que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, cura os doentes, liberta os oprimidos e dá vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Faz isso, Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado de todo o coração pela audiência de todos. Gostaram da palavra, da mensagem? Então compartilhem com os seus amigos. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, que vai lançar no inferno alma e corpo daqueles que não aceitam a verdade do Evangelho. A Ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos e dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!